Existe um som que você não escuta com os ouvidos. Existe uma voz que não vem do ar, mas que é mais real do que qualquer som que você já ouviu na sua vida. E se eu te dissesse que em algum momento talvez essa voz já tenha falado com você e você não percebeu, hoje eu vou te contar a história de um homem que ignorou essa voz por anos e o dia em que ele quase perdeu tudo por causa disso. Fica até o final, porque o que aconteceu com ele pode estar acontecendo com você agora. Eu preciso te contar uma coisa que guardei por muito tempo, não porque tivesse vergonha, mas porque durante anos eu nem sabia como explicar o que aconteceu comigo sem parecer um louco, um exagerado ou pior, um mentiroso. Mas hoje eu entendi uma coisa: se eu não contar essa história, talvez ela nunca chegue até a pessoa que precisa ouvir exatamente isso, agora nesse exato momento da vida dela. Eram 3 da manhã de uma terça-feira fria. Eu me lembro do relógio digital ao lado da cama, os números verdes piscando e eu deitado olhando para o teto sem conseguir dormir há quase 4 horas. Não era insônia comum, era um peso. Um peso que eu não sabia nomear, mas que estava ali, sentado no meu peito, desde que eu tinha perdido o emprego 3 meses antes. Eu trabalhava havia 11 anos na mesma empresa. 11 anos de pontualidade, de dedicação, de levar trabalho para casa, de perder aniversário de filho por reunião urgente. E em uma sexta-feira chuvosa fui chamado numa sala pequena com ar-condicionado gelado e ouvi a frase que todo trabalhador teme: a empresa está passando por reestruturação. Em outras palavras, você não importa mais. Eu saí daquele prédio com uma caixa de papelão nas mãos. Clichê, eu sei, mas foi exatamente assim. E fiquei parado na calçada, sob a chuva, sem guarda-chuva, sem chorar. Só vazio. Porque quando alguém te diz que você não é mais necessário, alguma coisa dentro de você racha. E foi isso que eu senti. Uma rachadura. Os meses seguintes eu tentei tudo. Mandei currículo para mais de 60 vagas. Fiz entrevista atrás de entrevista. Algumas nem me responderam. Outras, depois de 3 etapas avançadas, simplesmente desapareceram. Silêncio absoluto, como se eu nunca tivesse existido para eles. E enquanto isso, as contas continuavam chegando. O aluguel, a escola da minha filha, o plano de saúde. Minha esposa, Renata, tentava manter a casa em pé com o salário dela, que sozinho não cobria nem a metade. E eu, que sempre fui criado dentro da igreja, que cresci ouvindo minha mãe orar em voz alta na cozinha enquanto fazia o café da manhã, comecei a fazer algo que eu nunca pensei que faria. Parei de orar. Não foi uma decisão, foi um afastamento silencioso. Como quando você se distancia de um amigo sem nunca dizer: não quero mais falar com você. Você só some. Eu li a Bíblia da minha mãe que ficava na estante da sala, juntando pó. Eu olhava para ela quase todos os dias e pensava: para que serve isso agora? Porque na minha cabeça, se Deus existisse de verdade, se Ele realmente se importasse com o que eu estava vivendo, Ele teria feito alguma coisa. Teria aberto uma porta. Teria mandado uma resposta. Qualquer coisa. Mas o silêncio continuava. E o silêncio, eu aprendi depois, é uma das coisas mais difíceis de suportar quando você está desesperado. Naquela terça-feira, às 3 da manhã, eu levantei da cama sem fazer ruído para não acordar Renata e fui até a sala. Sentei no sofá, no escuro, só com a luz da rua entrando pela cortina mal fechada. E foi aí que eu fiz uma coisa que não fazia há meses. Eu chorei, mas não foi um choro comum. Foi um choro que vinha de um lugar tão profundo que eu nem sabia que existia dentro de mim. Um choro de quem está cansado de fingir que está bem. E nesse exato momento, eu juro para você que isso é real, que não é exagero, que não é roteiro de filme, eu senti algo. Não foi um som. Não foi uma voz alta, como num filme de Hollywood. Foi uma sensação tão sutil, tão íntima, que se eu não estivesse completamente quebrado, completamente vazio, talvez eu nem tivesse percebido. Foi como se alguém tivesse colocado a mão no meu peito e dito, sem palavras audíveis, mas com uma clareza absurda dentro de mim: eu nunca te deixei, foi você que parou de escutar. Eu fiquei paralisado, literalmente. Meu corpo ficou rígido no sofá e uma lágrima, só uma, escorreu e parou no meu queixo. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu não sabia se aquilo era real, se era minha mente cansada brincando comigo, se era desespero criando ilusões. Mas alguma coisa dentro de mim sabia que aquilo era diferente. Existe uma diferença entre ouvir e escutar.
Você pode ouvir um som e ignorá-lo completamente, mas escutar é diferente. Escutar exige presença, exige silêncio interior, exige que você pare de falar, pare de se desesperar, pare de tentar controlar tudo só por um instante e abra espaço para alguma coisa maior do que você. Eu não sabia disso ainda naquela madrugada. Só sabia que algo tinha mudado dentro de mim, mesmo que nada tivesse mudado fora. Nos dias seguintes, eu comecei a fazer uma coisa estranha. Eu voltei a ler a Bíblia da minha mãe. Não porque eu tivesse fé de novo, longe disso, mas porque alguma coisa em mim precisava entender o que tinha acontecido comigo naquela madrugada. Eu queria provas, eu queria explicações. Eu era, antes de tudo, um homem cético, racional, que sempre confiou mais em planilhas do que em sentimentos. Foi numa dessas noites de leitura que eu cheguei até um versículo que parecia escrito especificamente para mim, mesmo tendo sido escrito há mais de 2000 anos. 1 Reis 19, a história do profeta Elias. Elias estava exausto, com medo, escondido numa caverna, pedindo para morrer porque achava que tinha falhado em tudo. E Deus não falou com ele através de um vento forte, nem de um terremoto, nem de um fogo. Deus falou através de um sopro suave e delicado. É assim que a tradução descreve. Eu li aquilo e senti um nó na garganta, porque era exatamente isso que eu tinha sentido. Não foi um milagre espetacular, não foi uma voz trovejante, foi um sopro, algo quase imperceptível, mas que carregava um peso absurdo de presença. E foi aí que eu entendi uma coisa que mudou completamente minha forma de enxergar aquela fase da minha vida. Talvez Deus não estivesse em silêncio esse tempo todo, talvez eu é que estivesse tão ocupado gritando minha dor, tão ocupado tentando resolver tudo sozinho, tão ocupado em desespero, que eu não conseguia escutar o sopro suave que estava ali o tempo inteiro, tentando alcançar meu coração. Isso não significa que minha situação financeira mudou da noite para o dia. Não foi assim. As contas continuaram vindo, o desemprego continuou ali, pesado, real. Mas alguma coisa dentro de mim começou a mudar de lugar. Eu não estava mais sozinho dentro daquele caos. E isso, para quem nunca viveu uma crise profunda, pode parecer pouco. Mas para quem já esteve no fundo do poço, sabe exatamente o tamanho dessa diferença. Eu comecei a orar de novo, mas de um jeito diferente. Não eram mais pedidos desesperados, gritados como ultimato. Deus, se o Senhor existe, resolve isso até sexta-feira. Eram orações de escuta. Eu simplesmente ficava em silêncio alguns minutos por dia e perguntava: o que o Senhor quer me dizer? E esperava, sem pressa, sem exigir resposta imediata. E foi numa dessas orações silenciosas, cerca de 2 semanas depois daquela madrugada, que aconteceu a segunda coisa que eu nunca consegui explicar completamente até hoje. Era um domingo de manhã. Renata tinha insistido para eu ir à igreja com ela, algo que eu vinha evitando havia meses, porque sentar num banco de igreja, ouvindo um pastor falar sobre bênçãos e provisão, enquanto minha conta bancária mostrava um saldo de 87,42, parecia quase uma piada cruel. Mas eu fui. Sentei no fundo, de braços cruzados, mais por obrigação conjugal do que por fé. O pastor começou a pregar sobre o chamado de Samuel, outra história bíblica, dessa vez de um menino que ouve uma voz chamando seu nome no meio da noite e não entende, no início, que é Deus falando com ele. E no meio da pregação, o pastor parou de ler o que estava escrito, e disse, olhando para a congregação, algo que eu nunca esqueci: tem alguém aqui hoje que está há meses em silêncio com Deus, e o Senhor está dizendo, o silêncio não significa abandono, significa preparação. Eu senti meu corpo gelar, porque eu não tinha contado a ninguém naquela igreja sobre minha demissão, sobre minhas noites em claro, sobre a madrugada do sopro suave. Ninguém ali sabia. E ainda assim, aquela frase atravessou a sala e me atingiu como se tivesse sido escrita exclusivamente para mim. Eu sei o que você pode estar pensando agora. Isso é coincidência? Pastor fala isso toda semana. Na saída da igreja, um homem que eu nunca tinha visto na vida, branco de cabelo, talvez uns 60 e poucos anos, com uma Bíblia gasta debaixo do braço, se aproximou de mim. Ele não conhecia meu nome. Eu não conhecia o dele. E ele disse, meio hesitante, como quem não sabe se deve falar ou não: desculpa te abordar assim do nada, mas eu preciso te dizer uma coisa. Enquanto o pastor pregava, Deus colocou seu rosto na minha mente.
E ele me disse para te dizer que a porta que você está esperando abrir não vai vir do jeito que você imagina. Vai vir de um lugar que você nem está olhando. Eu fiquei sem reação, completamente sem reação, porque eu não tinha contado para absolutamente ninguém, nem para Renata, em detalhes sobre as mais de 60 vagas que eu tinha aplicado, sobre como eu estava esperando uma porta se abrir exatamente daquele jeito que esse desconhecido descreveu, com essas palavras quase idênticas às que eu tinha usado em oração, sozinho, dentro do meu carro, dias antes. Eu agradeci, meio sem voz, e fui embora andando rápido, tentando processar o que tinha acontecido. Renata percebeu minha expressão e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo no carro e ela começou a chorar, não de tristeza, de um misto de espanto e alívio que só quem está dividindo o mesmo peso entende. 3 semanas depois desse domingo eu recebi uma ligação. Não era de nenhuma das 60 vagas que eu tinha aplicado, era de um antigo colega de trabalho, alguém que eu não falava há quase 4 anos, desde que ele tinha saído da empresa para abrir um pequeno negócio próprio. Ele me disse que estava precisando de alguém com minha experiência para ajudar a estruturar a parte administrativa da empresa dele, que tinha crescido mais rápido do que ele conseguia gerenciar sozinho. Não era uma vaga formal publicada em nenhum site. Não era um processo seletivo com etapas. Era um convite direto pessoal vindo de um lugar que eu nunca, em nenhum momento, tinha considerado procurar. Foi exatamente como o homem da igreja tinha dito. A porta não veio do jeito que eu esperava. Não veio de uma das 60 tentativas que eu mesmo tinha forçado. Veio de um lugar que eu nem estava olhando. Eu aceitei. E hoje, alguns anos depois, essa decisão se tornou a base financeira e profissional mais sólida que eu já tive na vida. Mas eu preciso ser honesto com você. O ponto principal dessa história não é o emprego, não é a virada financeira. Porque se eu te contar isso e você só guardar a parte ele conseguiu um emprego novo, você perdeu o que realmente importa aqui. O que importa é o que aconteceu dentro de mim antes disso tudo. Foi a madrugada do sofá, foi o sopro suave, foi a decisão de voltar a escutar, mesmo sem garantias, mesmo sem provas, mesmo no meio do caos financeiro mais difícil da minha vida. O que eu aprendi, da forma mais dura possível, que Deus quase nunca fala através do barulho que a gente espera. Ele não costuma falar através do grito, da pressa, da ansiedade, do desespero. As Escrituras dizem isso de um jeito direto. O Senhor não estava no vento. O Senhor não estava no tremor. O Senhor não estava no fogo. E depois daquilo tudo, veio o sopro suave e delicado. Isso significa que muitas vezes a resposta que você está esperando já está sendo dita, só que ela não está chegando através do caminho espetacular que você imaginou. Ela está vindo num sussurro dentro do seu próprio coração, numa madrugada de insônia, numa frase de um pastor, na boca de um estranho que Deus usa sem você nem perceber. Eu fiquei pensando muito tempo sobre por que demorei tanto para perceber essa voz, se ela sempre esteve ali, e acho que entendi uma parte importante disso. O barulho da nossa própria vida abafa o sussurro de Deus. Pensa na sua rotina por um segundo. Notificação de celular, 3 pessoas falando ao mesmo tempo, contas para pagar, ansiedade sobre o futuro, comparação nas redes sociais, medo do que os outros vão pensar, trabalho, trânsito, cansaço. Como é que alguém escuta um sussurro no meio de uma tempestade dessas? Eu não escutei durante meses porque eu estava gritando minha própria dor o tempo inteiro. Eu estava tão ocupado tentando resolver tudo com minhas próprias forças, tão ocupado em desespero e controle, que não havia espaço dentro de mim para escutar qualquer coisa que não fosse o som da minha própria ansiedade. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora enquanto ouve esse vídeo. Talvez você esteja numa fase de silêncio que parece abandono, mas que na verdade pode ser apenas o resultado do excesso de ruído na sua própria vida. Não é que Deus parou de falar. É que talvez você nunca tenha tido um momento de silêncio real, de quietude verdadeira, para perceber que ele estava sussurrando o tempo todo. Existe uma estatística que sempre me marcou quando comecei a estudar mais sobre esse assunto. Pesquisas sobre comportamento humano mostram que a maior parte das pessoas hoje passa o dia inteiro evitando o silêncio, preenchendo cada segundo livre com tela, som, distração, porque o silêncio para muita gente é desconfortável. E se o silêncio é desconfortável para nós,
Imagina o tamanho da dificuldade de escutar uma voz que fala exatamente dentro desse silêncio que tanto evitamos. Eu não estou dizendo que você precisa se trancar numa caverna como Elias fez. Estou dizendo que talvez você precise, só por alguns minutos por dia, desligar o ruído de fora para finalmente conseguir escutar o que está acontecendo dentro. Mas a parte da minha história que eu mais demorei para processar, que eu guardei para te contar só agora, no final, é essa. Cerca de 1 ano depois de tudo isso, já trabalhando no novo emprego, já com a vida financeira reorganizada, eu recebi uma notícia que quase me derrubou de novo. Minha mãe, a mesma que me ensinou a orar quando eu era criança, a mesma dona daquela Bíblia que ficou juntando pó na estante, foi diagnosticada com uma doença grave. E eu, que tinha acabado de reconstruir minha fé depois de meses de silêncio, me vi diante de uma pergunta ainda mais difícil. Por que, Deus? Eu finalmente voltei a confiar, e agora isso? Eu fui até o hospital, sentei ao lado da cama dela, e ela, mesmo fraca, mesmo com o corpo cansado pela doença, segurou minha mão e disse uma frase que eu carrego até hoje, guardada como um tesouro. Filho, eu não tenho medo do que vem depois, porque eu já aprendi a reconhecer a voz dele. E ele está bem aqui comigo, agora nesse quarto. Minha mãe faleceu 3 meses depois, e eu preciso ser sincero com você. Foi a dor mais profunda que eu já vivi. Mas diferente da primeira crise da minha vida, dessa vez eu não fiquei em silêncio com Deus. Eu chorei, gritei, questionei, mas eu nunca parei de escutar. E foi exatamente nesse processo de luto que eu voltei a sentir, de novo, aquele mesmo sopro suave de antes, não me dizendo por que isso aconteceu, porque algumas perguntas eu aprendi, não recebem resposta nesse lado da vida, mas me dizendo, eu estou aqui, eu sempre estive aqui, e vou continuar aqui até o fim da sua história também. Foi nesse momento que eu entendi a verdadeira dimensão do que tinha vivido naquela madrugada no sofá, anos antes. Não era sobre conseguir um emprego, não era sobre resolver um problema financeiro específico, era sobre aprender, de uma vez por todas, a reconhecer uma voz que estaria comigo em todas as fases da vida, nas crises financeiras, nas alegrias e até na dor mais profunda que um ser humano pode sentir, que é perder quem te ensinou a fé. Eu não sei exatamente por que você está assistindo esse vídeo até agora, talvez você esteja numa madrugada parecida com a minha, num momento de silêncio que parece abandono, talvez você tenha perdido alguém e esteja se perguntando se Deus realmente está presente na dor. Talvez você simplesmente seja uma pessoa cética, como eu fui, que está tentando entender se essa voz é real ou apenas um conforto que a gente cria para suportar o caos da vida. Eu não tenho como te provar cientificamente que aquele sopro suave que eu senti naquela madrugada era a voz de Deus. Eu não tenho como te provar que aquele homem desconhecido na igreja foi guiado por algo além da coincidência. O que eu posso te dizer é que, depois de viver tudo isso, eu nunca mais consegui acreditar que estamos completamente sozinhos no meio das nossas crises. E se existe uma coisa que eu aprendi, que eu quero deixar com você antes de terminar esse vídeo, é isso. A voz de Deus quase nunca chega através do estrondo que a gente espera. Ela chega no sussurro, no silêncio que a gente insiste em evitar, na frase certa, na hora certa, vinda de uma pessoa que você nunca esperaria. Talvez ela já tenha falado com você antes e você, ocupado demais com o ruído da própria vida, nem tenha percebido. A pergunta que eu deixo para você agora não é se Deus existe. A pergunta é, você já parou de verdade em silêncio tempo suficiente para escutar? Se essa história tocou alguma coisa dentro de você, eu preciso saber. Comenta aqui embaixo, você já viveu um momento parecido, um sussurro, uma frase, uma coincidência que você nunca conseguiu explicar? Já sentiu que Deus falou com você de um jeito que ninguém mais entenderia se você contasse? Se você chegou até aqui, até esse último segundo do vídeo, talvez não tenha sido por acaso. Talvez essa história precisasse chegar até você hoje, exatamente nesse momento da sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está em silêncio agora, que está esperando um sinal, uma porta, uma resposta. E se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar contando histórias reais sobre os momentos em que Deus se torna real demais para ser ignorado. Nota de transparência. Esta narrativa é um relato dramatizado, criado para fins ilustrativos e devocionais, inspirado em experiências comuns relatadas por pessoas de fé. Os versículos citados
1 Reis 19 e 1 Samuel 3 são reais e podem ser consultados na Bíblia para contexto completo.